Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós temos como grande pano de fundo aí, uma ideia central, Jesus da ressurreição. Nós já caminhamos com Jesus no deserto na primeira semana. A gente já foi para o Monte Tabor, ver ele se transfigurando na outra semana. A gente já viu Jesus se colocando como água para matar a nossa sede. Hoje Jesus também agora vai se colocar como ressurreição e vida. A nossa caminhada quaresmal é bonita, porque Jesus vai nos levando e cada final de semana a gente vai refletindo uma coisa mais bonita que a outra. E aí, hoje, nessa passagem da ressurreição de Lázaro, eu queria destacar outro ponto, depois nós voltamos ao principal. Posso? Vocês deixam? Vamos lá? Na nossa vida, Jesus quis viver tudo, menos o pecado. Então, a primeira coisa, ele quis ter uma mãe. Ser humano sem mãe não é ser humano, não é verdade? Inclusive, a minha mãe frequentou essa paróquia aqui na pandemia. Em vez de assistir na hora que ela frequenta, ela disse, agora eu vou ficar assistindo o Padre Rinaldo. Então ela assistia, e a transmissão de vocês é boa, né? Quem filma nós, parece até que nós é magro ali, mas não é não, mas ali está aparecendo, fica chique. E Jesus quis ter uma mãe, teve um amor de mãe. Jesus teve o carinho paterno de São José, que celebramos essa semana. Jesus, sabendo das coisas, ele casou? Jesus casou ou não? Porque ele sabia que vem sogra. Jesus é esperto, né? Casamento não é para qualquer um não, irmão, é para poucos, tem que ter vocação. Então o amor de casamento é para quem é valente. Quem casou aí, por isso que eu fiquei abismado com 53 anos no casal, ele ainda estão sorrindo. Então vamos lá. Mas um dos amores que não pode faltar na nossa vida, esse não pode, é amor de amigo. O ser humano precisa de amizade. Então Jesus viveu tudo o que tinha que viver aqui, o essencial, e ele quis ter amigos. Uma coisa é a galerinha que ele chamava, Pedro e a patota todos, os apóstolos, os discípulos, que ele escolheu. Só que esses três, e o evangelista João, ele quando ele escreve, tem sempre um sentido. Então, primeira coisa, vocês perceberam? Maria, Marta e Lázaro eram amigos, muito amigos de Jesus. Então, primeira coisa na sua caminhada cristã, como é que estão as suas amizades? Porque as amizades nos levam para Deus, as amizades nos fazem até reviver, renascer. Amigo tem que ter, não precisa ter um montão não, mas ter amigo é importante. Jesus tinha, e o mais bonito é que a amizade é um tipo de amor que tem que ter reciprocidade. Tem que ir e voltar, não na mesma intensidade, porque cada um ama de um jeito, mas tem que ser recíproco. E uma das coisas mais bonitas de uma amizade verdadeira, quem você é amigo de verdade, essa pessoa te permite ser você. Meça os seus amizades aí, ó. Se você tem que ficar fazendo muita cerimônia, pensar muito para falar, usar muita máscara, cuidado. Agora, se você pode falar não, que é amigo de verdade, você pode falar não. Vamos lá em casa, hoje eu não estou afim. Tudo bem. E Jesus, com Marta e Maria e Lázaro, ele era amigão nesse sentido. Marta tinha toda a liberdade para falar para Jesus. Aliás, eu sou fã de Marta, hein? Se tem uma santa que eu rezo é para essa mulher. Onde colocaram, o Senhor já está morto. Tira a pedra, Senhor, 4 dias, está cheirando mal. Ela já dá uns cutucadas em José. Jesus, se você tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. Ela falava. E como é gostoso você começar a rezar para Jesus como amigo, porque a oração é outra. Se você coloca Jesus lá, inacessível, longe, e faz aquela firulada para rezar, ó Senhor, nesta noite peço-vos. Você fala em segunda pessoa do plural com seu amigo? Não. Se você começa a encarar e ver com Jesus, você tem uma amizade, você vai poder tranquilamente dizer, Senhor, estou cansado, me ajuda, está difícil, oh Jesus. Nossa, essa semana, não é murmurar, porque tem gente que tem amizade que ninguém merece, né? Você encontra a pessoa, ela só reclama, pelo amor de Deus. Mas, quando é amigo de verdade, você pode trazer os seus sentimentos. E hoje Jesus vai ter uma das manifestações humanas mais lindas do Evangelho. Homens de Santana, zona norte de São José dos Campos, pay attention e não negation, que Jesus ensina hoje. Jesus chorou. Jesus teve a capacidade
de mostrar os seus sentimentos. Quer coisa mais linda que isso? Vamos comigo aqui, acompanhe o raciocínio. Jesus não era Deus também? Sim ou não? Jesus não tinha poder de ressurreição? Jesus já tinha transformado água em vinho. Eu, por exemplo, se fosse Jesus, ia transformar em Coca Zero. E vinho o pessoal fica embriagado e Coca não engorda. Mas, vamos lá. Jesus estava indo lá, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Engraçado que nós padres temos a graça de assistirmos os casamentos. O cara já está namorando com a moça, já está tudo certo, papel passado, pagando a festa. Mas na hora do vamos ver, quando o noivo fica aqui assim e está chegando a noiva, o cara treme nas bases, não é não? Aí chora, e ele já viu a mulher dele mais enfeitada de bolo a primeira vez, sabe aquela coisa? E ele fica nervoso, amonçoado, porque uma coisa é saber da cerimônia de casamento dos outros, outra coisa é ele casar. E ali Jesus sabia que o amigão dele estava mal e podia ter morrido, então ele ficou comovido, vocês perceberam? Então primeiro Jesus chora, fica comovido, então na hora do vamos ver, mesmo sabendo que ia ressuscitar, ele chorou. Jesus está ensinando para mim e para você hoje, que na nossa caminhada cristã, a gente precisa ter amigos, amigos que nos permitam chorar, amigos que nos permitam dizer a verdade, o que a gente sente, porque esse tipo de amor faz a gente crescer, esse tipo de amor nos leva à felicidade, porque feliz é aquele que pode ser ele mesmo, sem máscara, sem fingimento. E ele também traz para a nossa vida, será que eu estou me relacionando com Jesus como um amigo? Tem hora, gente, que fala para vocês, até o padre fica cansado. Vou combinar para vocês, minha terceira missa hoje, e lá de São Paulo, quando tocou o salmo ali, aliás, muito bem proclamado o salmo, eu cantava assim na minha juventude, eu parei, mas era assim, chique. E aí, gente, eu só dei aquela, quase que eu estava rezando assim, ó, eu voltei, para dizer que a gente fica cansado, e como é bom a gente poder ser honesto com Jesus. Senhor, estou na tua missa hoje, domingo à noite, mas estou preocupado com amanhã. Estou preocupado que tem umas contas para pagar. Estou preocupado com a minha esposa, com meu filho. Como seria bom se a gente rezasse sempre para um amigo? Primeiro ensinamento. Segundo, como é bom poder manifestar o nosso sentimento. Outro dia fui fazer um dos velórios mais difíceis da minha vida. Fiz um velório de um aluno nosso. Como foi difícil ali ter acompanhado aquele jovem e ter que fazer o velório dele em vez do casamento ou da missa de formatura. Confesso que no meio do velório eu não aguentei. Chorei muito. Precisei parar umas 3 vezes para poder continuar a rezar. O Giovanni, aquele jovem maravilhoso, não era lugar dele estar no caixão. Era para ele estar sonhando com vestibular, outras coisas. Por mais que a gente esteja preparado para poder viver esses momentos difíceis, tem hora que a gente não aguenta. A gente também é humano. E Jesus também chorou. Segundo ensinamento. E o terceiro, sai de cena humano Cristo, o Jesus humano que chora, que foi ao túmulo do amigo, e vem depois o Filho de Deus, e vai dizer, olha, isso aqui não é o ponto final. Lázaro, vem para fora. Ressuscita. Só que Lázaro, vou contar para vocês, desculpa ter que contar, mas vou contar. Lázaro morreu de novo, sabe? Esse microfone, voltou. Lázaro morreu, viu? Eu fui lá em Jerusalém, fui na casa dele, não estava lá. Morreu. E você também vai morrer. Aí desculpa, mas vai. Mas a morte em Cristo ganha outro significado. Porque nós morremos para esse espaço, para esse plano, mas em Cristo a gente vive para sempre. Morto é aquele que é esquecido. Em outro momento também da minha caminhada, eu não tenho paróquia, não trabalho em paróquia. Eu ajudo o pároco lá em São José, mas eu sou diretor de colégio, diretor de pastoral. Nosso colégio tem 2.300 alunos. Outro dia morreu o pai de um dos nossos alunos e a mãe me ligou pedindo, padre, você pode dar notícia? Eu? Padre, eu não vou chegar a tempo, o meu medo é chegar a notícia para outra pessoa, eu queria que ele recebesse de alguém, e não de telefonema e tudo mais.
Aí o que falar para uma criança de 8 anos? Chamei ele, contei que o pai tinha falecido, ele chorou. Quando ele deu uma respiradinha, eu falei: fera, você já foi para a praia? Já, padre? Você já ficou observando os barquinhos indo lá para o alto mar? Já, o que acontece? Aí, padre, eles vão indo, tem uma hora que nós não vemos mais nada. E o barco some? Não, padre, ele continua, só que a gente não está mais vendo, mas está lá. Assim também é o seu pai. Ele está navegando para um mar que a gente não vai mais conseguir vê-lo, mas ele está lá. E para lá, eu e você vamos um dia. Por isso que nas suas orações, você vai rezar para o seu pai, e vai estar navegando um outro caminho. Mas para devolvê-lo de novo? Vai. Mas vai demorar. Mas vai. Porque em Jesus, a gente nunca morre. Por ele, que é caminho, verdade e vida, ele também é ressurreição. O humano chora, o divino traz a esperança. A vida nunca acaba, ela se transforma. E a nossa fé é bonita porque tem hora, gente, que o humano vai até aqui. Daqui para frente é o divino em nós. Muitas vezes você também pode estar vivendo um momento difícil na sua vida, que você está vendo o quê? A morte, está vendo a dor, está vendo a dificuldade. Aí eu peça para o alto, para o Espírito Santo, para ele te levar para um outro lugar. E quando você menos perceber, pela tua fé, a sua visão é outra. Não mais aquela ali de baixo, mas aí você vê o horizonte se ampliando. E você vai perceber que o teu problema não é tudo na tua vida. E você é mais que o seu problema. Por isso que Jesus é a ressurreição. Ele ressignifica a nossa dor, ele ressignifica o nosso pranto. Porque, meus irmãos, humanamente falando, tem hora que dá vontade de desistir, não é não? Humanamente está difícil. Mas quando você em Deus sai do lugar que você está, e do mesmo jeito que Jesus: Lázaro, vem para fora, Jesus diz para mim e para você: vem para cá. E aí você, de um outro ângulo, vê outra coisa. E aí você vê que a sua vida é muito mais do que a tua dor, e a sua vida é muito mais que o teu problema. E quando você perde alguém que você ama, se você der um passo para trás, você vai ver que você é amado por muito mais gente, mais do que você espera. Por isso, nesse quinto domingo, eu pediria que você, preparando o teu coração para a Páscoa, saísse muitas vezes do túmulo que te colocaram, daquilo que te prenderam. E muitas vezes limitado, a gente fica com o olhar baixo, com problema, com a pedra atado, como diz ali Lázaro, tudo fechado. E aí Jesus diz: vem para fora, meu filho, sai dessa. E aí você vai caminhar, abrir os olhos, e aí você vai ter outra visão. Isso é Páscoa. Páscoa é passagem, morte